IntegraCast. Olá pessoal, espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos ao nosso 6º IntegraCast da Unidas DF. Lembrando a vocês que a Unidas é uma autogestão em saúde, uma entidade sem fins lucrativos que representa as operadoras de autogestão do Brasil. Um dos grandes objetivos da Unidas é contribuir para o aprimoramento dos planos de saúde em participação de eventos de saúde, em congressos e, não menos importante, aqui no nosso IntegraCast, não é isso? E quero lembrar também a vocês que esse 6º IntegraCast é apenas mais um de vários episódios que virão ainda, então continuem acompanhando os nossos IntegraCasts, que é o nosso grande objetivo, trazer informação, educação, orientação. Agora sim, falando um pouquinho do nosso episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da vacinação para as pessoas adultas. E, como sempre, estou aqui com convidados muito especiais para falar desse tema. Quero convidar agora nossos participantes para se apresentarem aqui. Por favor. Tudo bem, Ilê? Obrigado pelo convite. Eu sou o Marcelo Freitas, sou médico. Eu sou gerente médico na GSK, justamente da área de vacinas. Por isso estou super feliz pelo convite hoje para discutir esse tema tão importante. Muito obrigado, doutor Marcelo, por favor. Bom dia, eu sou Rita Villanova, sou médica também, sou diretora técnica da Unidas DF. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio, como o Eliel falou, buscando trazer cada vez mais conteúdo relevante para todos os participantes desse nosso sistema de saúde suplementar. Legal. Bem, primeiro prazer estar aqui com vocês, né? Como sempre a gente costuma fazer, levar, né, uma mensagem extremamente importante para a sociedade em geral. E para a gente começar, doutor Marcelo, eu queria que a gente pudesse situar os nossos ouvintes, os nossos participantes, um pouquinho sobre esse histórico de vacinação, por favor. Tá, joia. Por que a gente discute, conversa hoje sobre vacinação em adultos, né? Um dos principais motivos é porque a vacinação ela sempre teve um foco pediátrico em crianças muito forte. Exato. Né? Sempre, a vida inteira que a gente, do desenvolvimento de vacina, sempre teve um foco muito grande nas crianças, que faz todo sentido, né? A proteção desde o início da vida, proteção das próprias crianças, redução de transmissão, etc. Mas, na medida que nós fomos avançando, que a ciência foi avançando, a gente passou a ter um conhecimento maior sobre sistema imunológico, sobre os nossos sistemas de defesa, e a gente foi percebendo e entendendo que o sistema imunológico envelhece, assim como os nossos outros órgãos, né? É natural, ele envelhece. E com isso, a gente passa ao longo da vida a ficar mais suscetível a várias doenças, né? Muitas dessas infecciosas e imunopreveníveis. E aí o mundo passou a discutir cada vez mais a vacinação de adultos. Né? Não que ela não existia, as vacinas de adultos já estão aí há décadas, mas cada vez mais nós temos visto essa discussão e novas vacinas chegando para adultos, né? Justamente porque a gente também tem observado e tem olhado para essa população com muito carinho, porque antes a gente via algumas doenças que estão super bem estabelecidas na pediatria para as crianças, e hoje, quando a gente começa a olhar para os adultos, a gente vê que também tem uma prevalência alta, é uma causa importante de internação, de morte, né? E aí é super importante, então a gente está aqui discutindo esse tema hoje. Legal, muito bom. Doutora, é interessante isso, né? A gente, como o doutor Marcelo falou, culturalmente, o tempo inteiro a gente está preocupado com a vacinação nas crianças, né? Qual a sua percepção também quando a gente pensa nessa importância, né, nesse avanço que a gente está tendo da vacinação para as pessoas adultas, por favor? É super relevante, né? Como o Marcelo bem trouxe, o nosso sistema imunológico, ele faz parte, né, de um conjunto biológico, né, que vai sendo impactado pelo tempo. Né? Então, todo o nosso organismo, né, todos os organismos vivos envelhecem biologicamente, eles vão envelhecendo. E com esse envelhecimento, o nosso sistema imunológico ele vai ficando menos capaz de responder às agressões externas, né? Porque os agentes infecciosos, eles são uma agressão e o nosso sistema imunológico, ele está preparado, né, para responder de forma a combater a infecção.
Então, quando isso acontece, muitas vezes esse organismo ele também já está com todo ele já com uma resposta diminuída, né? E certo. Todos os órgãos já também entraram em processo de envelhecimento. Uhum. Então, uma doença que numa pessoa mais jovem poderia ter uma evolução mais favorável, num idoso, por exemplo, pode ter uma evolução bastante desfavorável. O exemplo disso é a gripe, né, Marcelo? A gripe pode ser uma coisa extremamente deletéria para o idoso e pode até levar ao óbito, né? Fora outras doenças que não necessariamente vão levar ao óbito, mas que podem cursar de uma maneira muito mais dramática, muito mais prejudicial em pessoas adultas do que em crianças, né? Então, a gente falar de vacinação em adultos tem essa relevância muito grande, porque a gente está combatendo ou tentando minimizar o efeito do tempo no nosso organismo. Legal. E o que eu acho muito interessante é que aqui no nosso IntegraCast da Unidas DF, a gente costuma sempre falar isso. São conversas de quebras de paradigma, né? E pensando nisso, doutor, já que a gente está pensando em mudança de mentalidade, que é o que a gente quer levar para todos vocês, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente de quais são essas vacinas mais recomendadas, né, para as pessoas adultas. Na verdade, sim, todas as vacinas são importantes, né? Hoje nós já temos, acho que é importante todo mundo saber que nós temos vacinas de adultos no calendário, tanto do Programa Nacional de Imunizações, do SUS, né, do Ministério da Saúde, como também temos vacinas que não estão incorporadas, mas que estão recomendadas pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Né, e por outras sociedades médicas também. Né? Então nós temos só para citar algumas, né, para não ficar extenso, mas nós temos algumas vacinas que já são mais antigas, que já estão há mais tempo, como a vacina DT, que é para difteria tétano, a DTPA, que é a difteria tétano, mas também para o componente de pertussis, de coqueluche, que está voltada aí no sistema público, né, para gestantes, para profissionais de saúde, né, lembrando que ela tem um componente de proteção de coqueluche. O coqueluche é um exemplo que a gente tem. Hoje a gente está tendo uma epidemia de coqueluche no mundo todo, né? O Ministério já deu vários alertas, a OPA já deu alertas aqui para a gente também, para a região das Américas, né? Então nós temos, e coqueluche a gente pensa muito em criança, né? A gente sabe que pacientes com pneumopatas, né, pneumopatias crônicas, DPLC, mesmo pacientes asmáticos, têm uma mortalidade muito mais alta por coqueluche. Olha uma coisa interessante. São doenças que a gente relaciona à criança, né, mas que a gente está vendo que no adulto tem um impacto muito grande. E aí temos já a hepatite B há muito tempo, para quem precisar completar o esquema. E temos, além dessas de campanha, né, que nós temos tanto Covid quanto a vacina para influenza, né? Temos também HPV, principalmente para situações... HPV mais para jovens, né, para adolescentes, sim, mas também para situações especiais de violência, porque ela está indicada, né? Temos vacinas pneumocócicas hoje, que são indicadas pela Sociedade Brasileira de Imunizações para adultos. Né? Então, assim, nós temos uma gama, e agora temos vacinas novas chegando. Né? Temos vacinas para herpes zoster, novas assim, já tem algum tempo, né? Mas que são vacinas que não existiam para essas doenças. Então, a vacina para herpes zoster, que está aí para adultos, está só no setor privado, recomendada pela SBIM também. E também as vacinas para vírus sincicial respiratório, né? São vacinas bem novas que têm chegado também. Pela primeira vez hoje nós temos ainda bem vacinas para vírus sincicial respiratório, só para todo mundo entender do que eu estou falando, para não ficar falando grego aqui. Ele é o vírus responsável por bronquiolite em crianças. Né? Quem tem criança pequena sempre tem muito medo de bronquiolite, né? Porque ela causa muita internação, leva a óbito muitas das vezes. Mas o que se tem observado é que o impacto em mortalidade em população adulta é imenso, chega a ser maior do que em crianças. Né? Principalmente as pessoas mais velhas, justamente porque a gente estava falando, a imunossenescência, a coisa do sistema imunológico envelhecer, e aí a gente tem visto muito isso também. Então são algumas vacinas novas que estão chegando por aí, e cada vez mais a gente tem visto, uma vacina pneumocócica recentemente foi registrada para adultos, uma nova agora. Então, novas vacinas vão chegando para adultos justamente para preencher esse gap aí que a gente tem de proteção nessa população. Legal. A gente trouxe agora um panorama, doutora Rita, de algumas vacinas, né? Eu queria também, baseado muito na sua experiência, que é importantíssima,
Como que você vê isso quando a gente relaciona com o coletivo, né? Até porque, enquanto diretora da Unidas, você se preocupa com esse coletivo o tempo inteiro. Qual que é o impacto, na sua opinião, desse coletivo e para a erradicação de doenças, inclusive? Vacinação é um ato de proteção coletiva. Perfeito. Quem se vacina, claro, está se protegendo, mas vacinação é um ato de proteção coletiva. Na pandemia, um dos conceitos que se tornou mais popular é a questão da imunização de rebanho, né? Que é um termo que ganhou notoriedade por conta da Covid, né? Da pandemia de Covid. Então, assim, a importância de se vacinar, claro, a pessoa garante uma proteção dela, individual, mas é muito importante para a sociedade como um todo, para a coletividade, porque diminui a incidência da doença. Então, a gente, por exemplo, a gente fala de algumas doenças que foram erradicadas, né? Por que elas foram erradicadas? Por conta da vacinação. Um outro conceito que também a epidemia trouxe foi de cobertura vacinal, né? Então, existe um percentual da população que precisa estar vacinado para garantir que aquele vírus vai deixar de circular, né? Aquele agente infeccioso vai deixar de circular e vai causar menos doença. Tá? E isso ganha mais relevância quando a gente pensa nas pessoas que não podem se vacinar. Né? Porque assim, a maioria das pessoas pode se vacinar, mas existem os imunodeprimidos, existem aquelas pessoas que têm limitações biológicas que não permitem que elas sejam vacinadas. Então, essas pessoas, elas precisam que nós que podemos nos vacinar façamos isso em respeito a elas também. Olha que interessante. Tá? Então, é o que eu digo, é um ato pela coletividade. Né? E eu acho também que é um ato de amor quando a gente fala da proteção ao nosso redor. Né? Quando a gente fala não só de crianças, mas do idoso, do adulto jovem. Quando a gente se vacina, a gente está pensando também em quem nos cerca, né? No nosso parceiro, na nossa parceira, né? Nos nossos avós, né? Naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu acho que é isso. Eu acho que vacinação é um ato de cidadania e de amor. Legal, muito bom. E aí, aproveitando o gancho disso que a doutora Rita trouxe, doutor Marcelo, eu tenho uma provocação para fazer, né? Para ambos, fiquem à vontade. Você tem uma experiência no Ministério da Saúde. Então, quando a gente fala que a vacinação é um ato de cidadania e amor, eu também estou pensando nesse ciclo, né, financeiro, né? Porque se eu vacino, eu consigo prevenir mais doenças, automaticamente eu tenho mais gastos para o sistema, menos gastos para o sistema de saúde. Faz sentido isso? Eu queria, assim, ouvir um pouquinho de vocês sobre esse processo cíclico de humanização, né? Inclusive da saúde pública, né? Na verdade, as vacinas, elas sofrem esse desafio, que é você sair de uma mentalidade curativa. Então é fácil demais quando a gente discute tanto no sistema público, né, no Ministério, etc., no SUS, quanto no privado, mesmo no plano de saúde, etc. Quando você discute alguma coisa, um medicamento, alguma coisa do sentido curativo, né, um medicamento ou intervenção, etc., isso é muito mais facilmente entendido, porque geralmente você tem uma doença ali existente, você tem mesmo para o indivíduo, é muito mais fácil ele entender o medicamento, ele toma o medicamento, acha aquele medicamento maravilhoso, porque ele ficou bem, porque ele estava com a dor de cabeça, aquela dor de cabeça sumiu. Então ele relaciona com o ganho que ele teve utilizando aquilo, aqui no caso o medicamento, de uma forma muito automática, muito rápida. Agora a vacina você toma para se prevenir. E como qualquer medida de prevenção, ela acontece, na maioria das vezes, ou pelo menos idealmente, na ausência da doença, antes da doença chegar. E a pessoa está saudável. E ela fala, mas peraí, por que eu preciso disso? Por que isso aqui vai ser importante para mim? Só que o que os sistemas de saúde já entenderam, vacina é a medida de saúde pública com o maior impacto que a gente tem na história. Ela mudou a história de populações, ela mudou a história de países. Sabe? Então, assim, ela é a medida mais potente. Por isso que nós temos um Programa Nacional de Imunizações tão forte, historicamente muito forte.
Porque foi justamente a ideia de nós não vamos esperar a população adoecer para ficar lidando com isso. Nós vamos promover saúde agora com prevenção. Nós vamos fazer prevenção. Então, é um mental diferente de saúde, você entende? É muito diferente. Muita gente questiona, mas vou investir tanto nisso. Você vai investir em ter uma população saudável ou você vai investir correndo atrás de uma população doente? De mitigar os efeitos de ter uma população doente. Então, esse é o raciocínio, né? Por isso que é tão desafiador, a gente vê hoje, infelizmente, cenários de coberturas vacinais tão complicados no mundo, aqui no Brasil também, né? Infelizmente. Por uma série depois a gente pode até entrar nisso, porque esse é um tema ótimo para a gente entrar, mas eu vejo dessa forma. Eu acho que a grande questão é o sistema entender a importância de você investir em prevenção, né, para ter uma população saudável, e realmente você vai ver que você vai economizar demais, né? Só algumas doenças que a gente falou aqui, o impacto em internação, né, em UTI, enfim, né, de tratamento a vida toda, né? Então é um impacto financeiro enorme, mas um impacto pessoal, um impacto na vida das pessoas e coletivo gigantesco. Aí eu quero só... Perdão, doutora Rita, eu só vou aproveitar esse gancho dele para fazer uma provocação diferente, então, agora. Inclusive, você que está nos assistindo, nós tivemos um IntegraCast que a gente falou exatamente sobre essa situação do caminho dos planos de saúde, né? E agora eu quero pensar em autogestão. Então, eu vou refazer a minha pergunta para você. Quando a gente pensa em autogestão, que a gente também está caminhando para esse cuidado com os gastos, pelos valores, pela coparticipação, por tudo que a gente já conversou aí. Voltem nos nossos episódios para vocês assistirem. Eu queria que você trouxesse para a gente a importância e também a possibilidade que a autogestão dá de você ter acesso, inclusive, a outras vacinas, como a gente vai falar daqui a pouco, que estão sendo lançadas, mais modernas hoje. Por favor, doutora Rita. Eu estava aqui me preparando para falar, porque a sua provocação foi super interessante, né? A questão do impacto financeiro, né, Marcelo? Porque, assim, se não for pela cidadania e pelo amor, que eu falei, né, de uma forma mais poética, mas tem a questão do bolso, né? Que dizem que é, inclusive, o órgão mais sensível do homem, né? Que é o bolso, né? Do homem ser humano, né? Então, assim, e quando a gente fala de autogestão, como a gente já tratou aqui antes, né, em outros episódios, a autogestão, ela tem isso. As autogestões, elas recebem aquele indivíduo, aquele grupo familiar que fica a vida inteira, né? A menos que a pessoa saia e vá para uma outra empresa, de um modo geral, é um beneficiário que ele envelhece dentro da carteira da operadora, né? Então, no escopo de todo o raciocínio que a gente trouxe em conversas anteriores, como você bem lembrou, de prevenção, né? De que é mais barato prevenir do que remediar, exatamente, de tratar sequelas, né? Sobre todos os aspectos, sobre o custo assistencial e sobre a questão do custo social mesmo, perfeito, né? Porque, assim, se a gente for pensar, além do custo de tratar, tem o custo do absenteísmo, né? Que a pessoa ficou afastada do trabalho, tem o custo do impacto dessa pessoa se ela tiver sequelas e necessitar, às vezes, de um tratamento longo ou para a vida inteira, e tem o impacto do óbito mesmo, né, da perda de uma vida, exatamente, que é incomensurável e passa pelo intangível. Então, eu acho que também as operadoras de autogestão, dentro desse raciocínio de prevenção, têm uma excelente oportunidade nas mãos de fomentar a vacinação, tanto do ponto de vista de trazer informação e de fomentar a busca pela vacinação no SUS, quanto de buscar, talvez, negociações que reduzam o custo da vacina ou até mesmo o custeio direto da vacina, né? Nem todas as autogestões têm capacidade financeira de custear a vacina integralmente para o seu usuário. Ou, às vezes, tem limitações do regulamento, do estatuto. Sim. Mas, por exemplo, na operadora em que eu sou gestora, nós temos esse tipo de limitação. Mas nós fazemos acordos com laboratórios de forma a garantir um desconto substancial para as pessoas se vacinarem dessas vacinas que não estão no calendário oficial. Por outro lado, nós aderimos ao pacto vacinal proposto pelo Ministério da Saúde
e pela ANS, e vimos trabalhando na questão da educação continuada, né, do fomento à vacinação. Né? Hoje a gente vive, né, Marcelo, um momento meio triste até, né, de vacinas caírem em descrédito. Então, está sendo necessário que a gente volte a falar da importância da vacina, não só para o adulto, mas da importância da vacina, da necessidade da vacina, né? Então, a gente também tem esse papel social de investir nessa questão da cultura e, na medida do possível, de ajudar de alguma forma o nosso usuário a tomar essa vacina, que é uma forma, tem um componente social, um componente de responsabilidade social, mas também tem um impacto financeiro, né? Porque se a pessoa não adoece, ela vai onerar menos, vai diminuir o custo assistencial, vai ter um impacto importante na sinistralidade da operadora. Né? Que maravilha. E doutora, você sabe, só complementando uma coisa que agora eu fiquei pensando quando a senhora disse sobre essa questão de trabalhar com os profissionais e mostrar a importância de falar de vacinação. Esse é um desafio grande na área da saúde. Por quê? Porque você pega um pediatra, ele está acostumado a vida inteira, está na formação dele, tudo, ele sempre falou de vacina, ele sempre discutiu vacina. Então, para a pediatria, ok, isso está bem estabelecido. Agora, para os médicos de adulto, aí são vários médicos de adulto, não é só o geriatra, você tem cardiologista, urologista, tem uma série de médicos. Muitas dessas especialidades, desses colegas, nunca aprenderam, nunca tiveram que lidar com a vacina como sendo também algo importante que ele deve tratar com seus pacientes, né, com frequência. Então, existe um componente de educação médica muito importante mesmo também para mostrar para esses profissionais, para eles entenderem de fato a importância da imunização de adulto. Né? Eles estão ali na frente, os pacientes estão ali na frente, né? É uma oportunidade, uma oportunidade, né? Maravilhosa. Perder essa oportunidade, olha, provavelmente você vai perder totalmente a chance dessa pessoa ser vacinada. E um ponto importante é que as pesquisas que mostram o que realmente é a distância entre você recomendar uma vacina e ter o braço de fato vacinado, o papel principal que faz mais diferença, que mais converte, vamos dizer assim, a recomendação em braço vacinado é o profissional de saúde recomendar e muitas vezes prescrever a vacina, né? Porque muitas das vezes a vacina também ela é falada de uma maneira assim, seria bom você vacinar, seria interessante você vacinar. Outra coisa é, por exemplo, a mulher sair com a prescrição da vacina de HPV ou o adulto sair com a vacina de herpes ou para vírus respiratório, etc. Sai com aquilo prescrito, como olha, isso aqui é uma recomendação, que se faça, né? Então, realmente, assim, a gente precisa ainda avançar muito em melhorar a qualidade do cuidado que a gente dá em relação à vacinação para a população adulta. Muito interessante essa sua colocação. Quais seriam os outros desafios que você acredita que a gente tem para essa cobertura vacinal melhorar? Mas o que mais você acredita que a gente teria aí de desafio hoje para que a gente pudesse melhorar essa nossa cobertura vacinal no Brasil? O que acontece? Quando a gente olha para trás aqui no Brasil, vou pegar o Brasil porque é a nossa realidade, a gente viveu isso. A gente tinha a relação das pessoas com vacina é um alto nível de confiança e você basicamente, o profissional de saúde, muitas vezes, era só conferir a carteira de vacinação, ver o que estava faltando, falar, está faltando isso aqui, beleza, ok, vamos fazer. Perfeitamente. Depois a gente foi vendo alguns movimentos que foram sendo criados ao longo do tempo, movimentos anti-vacinas, movimentos que foram surgindo principalmente em países em que se foi perdendo a sensação de risco. Porque a gente sabe que vacina, ela depende muito da sensação de risco da pessoa. A pessoa se vê em risco de adoecer e morrer por determinada doença. Né? A gente viu o Covid, por exemplo, no começo, que ele realmente estava uma ameaça muito grande, a gente tinha ainda aquelas variantes do vírus ainda super agressivas, né? Surgiu a vacina, o pessoal foi vacinar, lógico, não foi ainda... Né, ficou muita gente sem vacinar, mas assim, a gente teve uma forte adesão. Boom, né? Teve um boom, né, inicial. E depois, ao longo do tempo, as variantes foram ficando menos agressivas, etc. E aí, pronto, já foi um comportamento diferente. Então, o que a gente passou a ver? A gente passou a ver esses focos e depois a questão da infodemia, né, que começou aí, espalhou, que foi quando vieram os grupos de mensagem, os grupos de família, de amigos, etc., bombardeando notícias falsas, né, desinformação, né, isso que a gente chama de infodemia hoje, né, que é um problema da humanidade, não é só com vacina, com tudo.
E a gente passou, então, a ter que lidar com um problema que a gente não tinha, que é a chamada hesitação vacinal. O que é essa hesitação vacinal? Essa falta de confiança, muitas vezes é postergar. Veja, ela não está nem no polo, ela pode estar lá, mas não necessariamente no polo do anti-vacina, né? E nem no outro polo, que é confiar totalmente, estar sempre com o calendário do seu cartão atualizado. Mas são pessoas que recebem, por receber tanta notícia e tanta coisa, ficam inseguras. Isso gera uma insegurança na pessoa. E aí, vacina não é mais aquilo que era, tipo, olha o calendário, beleza, vamos completar. Ah, não, mas precisa mesmo fazer? Mas peraí, tem muita reação adversa a vacina? Mas e aí, dá pra fazer semana que vem? Porque hoje eu tenho uma festa pra ir. Então, virou outra coisa, né? Entendi. Então, e hoje, a gente tem que entender que esse fenômeno de hesitação, de postergação, ele é muito mais frequente do que o próprio anti-vax. É muito mais frequente. Né? E a gente que é profissional de saúde, a gente tem que estar muito preparado para isso. Porque ainda muitos de nós só enxergamos uma pessoa que ou ela gosta de vacina ou adere às vacinas, ou ela é anti-vax. Mas não, a maioria das pessoas está entre isso. No espectro, né? No espectro. Então, e a gente não adianta ir bater e falar. Não, você tem que acolher isso. A gente tem que aprender algumas coisas para lidar com a hesitação. A gente tem que primeiro acolher, entender que aquilo não é uma preocupação. Na maioria das vezes a pessoa não é nem anti-vacina. Na maioria das vezes ela tá com medo de dar aquela vacina pro filho, ela tá com medo de tomar aquela vacina e ter alguma reação, ou de ter alguma coisa. Então eu acho que é acolher essas dúvidas. 2, a gente vai ter que se informar e saber mais sobre vacina. Antigamente você não precisava. Antigamente você não precisava saber tanto de evidência científica da vacina, de eventos adversos. Você podia ter uma noção mais geral. Você tinha que ter uma noção muito de calendário, saber de calendário, que está indicado ou não. Mas hoje não. Hoje você tem que saber discutir. A pessoa vem perguntar para você, mas eu fiquei sabendo, eu recebi ali no grupo que essa vacina causou tal coisa. E aí? O que tem na ciência sobre isso? E você é a referência científica como profissional, né? Então eu estou aproveitando também o podcast para chamar também a atenção dos profissionais. A gente tem que se preparar melhor para poder tanto acolher, quanto para poder ser uma fonte confiável de informação. Né? Eu acho que para as pessoas aqui que estão escutando, eu acho que essa mensagem tem que ficar, né? Assim, muito cuidado com o que vocês recebem todos os dias no WhatsApp ou qualquer aplicativo de mensagem. O que vocês são bombardeados. Cuidado, procurem fontes confiáveis, procurem os profissionais de saúde. Essas pessoas são as pessoas confiáveis para você conversar, para você, né, se abastecer de informação. Abastecer de informação, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, sabe? E aí, aproveitando esse gancho, eu queria aproveitar esse momento para ele perguntar, e fique à vontade para trazer um pouco mais de informação, se precisar técnica pra gente, sobre isso, né? Que mitos são esses que as pessoas ficam falando que acontece quando a gente se vacina? O Marcelo trouxe um ponto muito importante, né? Eu acho que antes de tudo, esses mitos proliferam no campo da desinformação. Perfeito. Então, a melhor arma contra o mito é a informação de qualidade, né? São vários os mitos, né? Tem uns que passam pelo absurdo que a gente nem vai trazer aqui, né? Implante de chip, coisas desse tipo, né? Que a gente... Alteração de DNA. Eu vou reputar até ao lúdico ou lunático, né? E não vou trazer isso aqui. Mas falando de um pouco sobre uma ótica mais técnica, a gente tem alguns mitos que proliferaram. Um deles é sobre um estudo que aconteceu ali na década de 90, não vou saber direito a data, mas acho que final da década de 90, que correlacionava uma vacina que é dada às crianças à incidência de autismo. Esse estudo, depois, ele foi desmentido. Ele foi demonstrado que era um estudo enviesado, que não tinha respaldo científico, né? Mas ficou a mensagem, né? Ficou a dúvida. E aí... ao longo dos anos, o autismo também vem se tornando mais frequente, o diagnóstico, e as pessoas começaram a ouvir falar, poxa, está tendo uma epidemia de autismo, que as pessoas correlacionam, né, o aumento do diagnóstico a uma epidemia. E
a vacina. Ouvi falar que uma vacina, um estudo mostrou que tem. Então esse é um mito importante e que é mito, porque já foi desmentido, não existe essa correlação. Um outro mito também está relacionado à questão da segurança das vacinas, né? Algumas pessoas temem pelos efeitos colaterais, né, das vacinas. E o Marcelo tem muito mais propriedade que eu para falar sobre isso, mas incidência de efeitos colaterais de vacina é infimamente pequeno perante o benefício que a vacina traz. Na maioria dos casos, o que as pessoas têm é algo limitado a uma dor no local da vacina, uma vermelhidão, às vezes uma molezinha no corpo, né? Assim, mas é autolimitado, aquilo dura algumas horas depois da vacina, né? Então, tem pessoas que falam, se você tomar a vacina, você vai adoecer. Fazem muito, por exemplo, essa correlação com a questão do vírus, da gripe, da vacina da gripe, né? Muito comum pessoas falarem, eu não tomo a vacina da gripe porque eu conheço gente que tomou a vacina, nunca tinha se gripado, tomou a vacina e se gripou. Eu canso de responder a esse mito. Isso é mito, porque a vacina, ou ela é vírus atenuado, né? É uma fração do vírus, quer dizer, aquela fração, ela não vai causar a doença, né? Então você pega ali um pedacinho do agente e coloca ali para o seu corpo entender aquela agressão e responder. Ou é um vírus, é o próprio vírus na sua integralidade, mas atenuado, de forma a não causar a doença. Né? Então isso também não existe. Outro mito que eu também escuto falar mais é a questão das substâncias, que também tem aí alguns estudos que o pessoal fala na internet sobre a questão dos conservantes da vacina, né? Substâncias que são usadas para estabilizar e conservar a vacina. Isso hoje também é reputado ao mito, porque são extremamente seguros, né? A dose, a quantidade dessas substâncias na composição da vacina é ínfima, né? Eu até costumo dizer que você tomar um copo de refrigerante tem mais risco do que você tomar a vacina sob esse aspecto, né? Fora as coisas que você consome que você nem sabe o que tem lá dentro, né? E a questão também, que eu acho que é um mito frequente, que é a questão da imunidade natural. A imunidade natural é muito melhor do que a imunidade causada pela vacina. Só que as pessoas se esquecem que para ter imunidade natural, você precisa adoecer. E adoecer é roleta russa. Você não sabe como que você vai reagir àquela doença. Como eu disse antes, uma doença que pode ser como uma gripe, que pode ser muito leve numa pessoa, numa outra pessoa pode levar a uma internação, às vezes a uma internação em UTI, a riscos grandes, que não faz sentido a pessoa esperar ficar doente para ganhar imunidade se ela tem uma forma muito mais segura, que é a vacina, tá? Então eu acho que, assim, dos mitos, eu não sei, Marcelo pode acrescentar, se lembrar de mais algum, mas assim, dos mitos não absurdos, os que eu vejo mais frequentes, que eu me lembro, são esses. Perfeito, doutora. Só comentando, por favor. Então, sobre essa questão de segurança, que é muito comum mesmo, é verdade, né, doutora Rita? E você vê, a maioria das vacinas hoje, a gente tinha antigamente mais as vacinas de atenuados, de tipo vírus vivo atenuado, né, algum agente atenuado. Hoje, cada vez a gente tem menos, na verdade, né? A maioria são ou inativados, patógenos inativados, e muitas das vezes não é nem um patógeno, mas é uma partezinha, uma proteína que estimula o sistema imunológico que aquele patógeno tem, é um polissacáride, então realmente é uma fração que nem causa doença, nem poderia, porque é uma fração, né? É um pedacinho de uma proteína de um polissacáride. Então, assim, já nem cabe mais esse tipo de discussão. E outro ponto é que, para você hoje conseguir desenvolver uma vacina, conseguir registrar uma vacina, você tem que fazer estudos muito rígidos. Desde estudos lá pré-clínicos, que não são geralmente não seres humanos, depois os estudos em seres humanos, fase 1, fase 2, fase 3, você fica anos estudando, né? E os eventos adversos, eles são, assim, extensivamente estudados e avaliados nesses estudos. Então, para você hoje ter um FDA, qualquer agente regulatório, Anvisa, qualquer agente regulatório aprovando a vacina, você tem que ter dados cientificamente muito consistentes de segurança. Né? Então, assim, não é que chega qualquer coisa no mercado, então não. Né? Então, assim, a gente sempre tem que ter isso em mente para entender que a gente está
produtos seguros, né? E esse mito, por exemplo, de não, vou pegar a doença que é melhor. Quanta gente morre pensando assim, gente? Nossa, isso é ignorância, isso é um conceito passado. Exatamente. Vamos parar de falar uma coisa dessa. Isso não existe. Você estimular o seu sistema imunológico com um pedacinho, muitas vezes é um pedacinho daquele agente, é totalmente diferente de você ter uma quantidade enorme daqueles agentes no seu corpo provocando doença. É totalmente diferente, né? Então, assim, vamos acabar e que com você esse não mito, pelo amor de sabe Deus. como que o seu corpo vai reagir. Que eu chamei de roleta russa, né? Exatamente. Exatamente, porque você não sabe como que o seu corpo vai reagir àquilo. Exatamente. Então não é cabível, não é inteligente que a pessoa faça um comentário desse. Não, é melhor ficar doente do que tomar vacina. Não, gente, vamos evoluir, né? A gente já evoluiu muito e não cabe mais esse tipo de pensamento retrógrado e completamente sem respaldo. E arriscadíssimo, né, doutora? Claro. Totalmente arriscado. Aproveitando esse ponto que você nos trouxe agora, doutor, eu queria até lhe provocar em relação a falar um pouco mais pra gente sobre essas inovações, tecnologias, né, que você acredita. Você acabou de trazer que existe todo um estudo para que essa vacina venha ao mercado, né? E fale um pouquinho disso, inclusive pensando nesse avanço tecnológico, nesses estudos para os adultos mesmo, né? Para esse público adulto, por favor. Sim, o desenvolvimento de vacinas assim, é algo fascinante, assim, porque é muito interessante todas as metodologias que têm sido desenvolvidas, a inovação no campo é muito grande, sabe? Então nós temos desde as vacinas tradicionais, que nós tínhamos agentes atenuados ou inteiros, e a gente passa hoje a ter um conjunto diferente, né? A gente tem vacinas proteicas, a gente já tem as vacinas agora de RNA, né? Que na verdade induzem, elas não integram na célula do ser humano, mas elas induzem a produção de proteínas de antígenos que vão estimular o sistema imunológico, de vetores virais que também utilizam a produção de antígenos pelo próprio organismo. Então a gente tem, por um lado, um desenvolvimento, tem a vacinologia reversa, que é uma maneira de você desenvolver vacinas analisando o genoma daquele patógeno. São metodologias interessantíssimas, assim. Então é um campo muito vasto, sempre em desenvolvimento, né? O que é bom, porque nós passamos a ter plataformas diferentes de vacina, isso é muito útil, muito importante, né? A resposta que a gente teve para o Covid, ela foi muito importante, por quê? Porque nós já tínhamos plataformas desenvolvidas, né? Por isso que ela pôde ser mais rápida, nós tínhamos plataformas, então é importante, nós temos várias plataformas de desenvolvimento. E o outro lado, que aí para os adultos tem sido muito importante, é o desenvolvimento de adjuvantes. Por que é um adjuvante? Adjuvante é algum componente que você coloca ali na vacina, você tem aquele componente principal que vai estimular a produção de anticorpos ou seu sistema imunológico para responder a determinado patógeno especificamente, aquelas proteínas ou componentes do patógeno especificamente. E você tem esses adjuvantes que eles ajudam a dar um boost na resposta, né? Como que fala? Um upgrade. Um upgrade na resposta. Não é um boost mesmo, né? Aquela puxada na resposta imunológica como um todo, muitas vezes direcionando para aquele patógeno também. Né? Por que isso é importante muito para adulto? E parte do sucesso que essas vacinas hoje para adulto fazem, algumas delas elas trazem adjuvantes que foram desenhados para dar o boost no sistema imunológico. Por quê? Para dar conta daquilo que a gente tinha falado do sistema imunológico envelhecendo, da imunossenescência nos adultos. Então, muito do que a gente tem, a vacina de zoster, por exemplo, de herpes zoster tem isso, uma das vacinas de RSV também tem, que é você ter hoje, além daquele componente que estimula a resposta imunológica para aquele patógeno, você tem um adjuvante que dá aquela levantada na resposta imunológica. Aí você passa a ver padrões de resposta imunológica em idosos, por exemplo, que são muito parecidos com pessoas jovens. Por quê? Porque o sistema imunológico por si só não teria esse tipo de resposta, essa capacidade. Mas ele passa a ter, porque você também tem adjuvantes ali. Então, por isso que é interessante, esse campo de vacinas de adulto, de estar lidando com esse fenômeno de imunossenescência, tá? É muito interessante, é um campo que tem evoluído bastante e vai continuar. Tem várias novas plataformas sendo desenvolvidas e testadas, né? Legal. Eu tenho, agora se é o meu momento de curiosidade, eu tenho uma amiga muito jovem que trabalhava comigo, e eu acompanhei o sofrimento dela
de herpes zoster, né? Eu acompanhei a dor dela. Então eu queria aproveitar esse momento para vocês trazerem também essa educação, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho tanto disso quanto desse avanço maravilhoso que a gente está vivendo aqui. Finalmente tem uma vacina, né? Assim, quer dizer, já tem uma vacina há algum tempo atrás, mas ela vem sendo melhorada e uma nova vacina surgiu depois de um tempo, que é bem mais interessante. Mas assim, sobre a questão do herpes zoster, né? É muito interessante, assim, ela é muito frequente, ela não parece ser tão frequente, mas ela é muito frequente. Ela chega a atingir 1/3 da população mais velha, né? Assim, com idade avançada. E por que a gente não ouve tanto em muitas décadas de vida? Porque a história do herpes, o que é o herpes zoster, só para todo mundo entender, né? Ele é o mesmo vírus da varicela, da catapora, então a gente faz a varicela quando criança, né? Ou não faz, a maioria nem faz hoje mais, porque também tem vacinação, etc. Mas você se expõe. Hoje já não tem mais essa história de você teve ou não catapora. Na verdade, a gente sabe que a exposição é altíssima na população. E depois ele fica adormecido. Esse vírus, ele não desaparece, ele fica adormecido. E o que mantém ele adormecido? O nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico está ali em cima o tempo inteiro, não deixando ele fazer doença, não deixando ele acordar. E aí ele fica durante anos ali. Só que nós estávamos falando sobre o sistema imunológico, na medida que a gente envelhece, ele vai ficando menos eficiente. E aí muitas pessoas, então a gente vê que a partir de 40, 50 anos já começa a aparecer, e aí vai aumentando muita frequência do herpes zoster, que aí o que acontece? Já é uma nova forma. Aí já é o vírus que vem nos gânglios sensoriais, né? E aí, por isso que ela é muito dolorosa, né? Porque ele é uma dor neuropática que a gente chama, né? É uma dor que acontece por estimulação nervosa, por inflamação e destruição nervosa, né? De nervos. E aí ela é muito comum, mas tem várias formas, tem em várias partes do corpo, né? Mas é muito comum, que é o cobreiro, que popularmente se chama. E aí ele faz geralmente uma faixa, uma região específica, que é onde aquele nervo, ele tá ali colocado, né? Que é onde ele cobre aquela região que é coberta por aquele feixe neural. E aí o vírus, ele migra nesse feixe neural e faz também. Então ele começa fazendo uma dor, uma vermelhidão, etc. E depois logo aquilo começa a fazer umas vesículas mesmo, né, umas bolhas, vamos dizer assim, mais popularmente falando, e extremamente dolorosas, né? E aí vários problemas vêm disso, né? É que muitas das vezes pode durar semanas, meses, mas o que é de difícil tratamento, um tratamento que não é fácil, a gente não tem um tratamento fácil hoje, né, para herpes zoster. E uma porcentagem grande, chega a 20%, às vezes mais, de pessoas que desenvolvem esse quadro inicial de herpes zoster, eles fazem um quadro que chama neuralgia pós-herpética, por conta de todo o processo que acontece de inflamação, destruição de nervos e nervos sensoriais que conferindo sensibilidade e dor. A pessoa passa a ter então um quadro, essa neuralgia pós-herpética, é essa dor que fica por anos e às vezes para a vida toda. Né? E isso é muito frequente. E qual que é o problema? O problema é que quando hoje a gente discute envelhecimento, qualquer discussão de envelhecimento com qualidade, né? Porque a discussão hoje é envelhecimento com qualidade. Perfeito. Qual que é um pilar fundamental que a gente tem no envelhecimento com qualidade? Autonomia. A gente estava até discutindo hoje aqui mais cedo. Quando você para de ter uma atividade, quando você passa a não conseguir mais caminhar muitas vezes, porque chega a esse ponto. Ela chega a debilitar a pessoa a ponto de ela não conseguir mais muitas vezes se movimentar e fazer as tarefas que fazia no seu dia a dia. Então você está no movimento de envelhecimento, de repente você perde, mas independente, fazendo as suas coisas, de repente você perde essa autonomia. E aí a sua qualidade de vida é interessante, porque a gente vê exatamente no que se perde essa autonomia, a qualidade da saúde, a qualidade mental, de saúde mental, a qualidade de tudo. Social. Né? Vários aspectos, isso vai declinando de uma maneira terrível. Né? Então, se a gente realmente ter vacina para isso, é fantástico. Né? Ainda não está no Sistema Único de Saúde, né? Mas já está disponível no Brasil há alguns anos. É indicado pela Sociedade Brasileira de Imunizações, etc. Mas, assim, eu acho que o importante é muitas vezes as pessoas se atentarem para isso, porque muita gente não sabe nem da doença, nem que tem vacina para isso, né?
Então, assim, mesmo muitos profissionais, eu sempre estou chamando aqui a atenção dos colegas aqui, o quanto é importante nós sermos esse veículo de informação, né, de mostrarmos, porque, gente, isso tá sob risco, né? Porque uma população é essa, a população mais que vai envelhecendo, acima de 50 anos, você começa a ter mais casos de zoster. Mas tem vários outros casos de imunossupressão, de doenças que levam à imunossupressão, né, que acontecem desde mais novo, né? Não é necessariamente na fase mais avançada da vida, desde cedo. Você pode ter uma doença que vai te levar a algum quadro que vai prejudicar o seu sistema imunológico, vai deteriorar o seu sistema imunológico. E qualquer situação em que o sistema imunológico ele caia, o vírus pode voltar e fazer a herpes zoster, né? Legal. E muito, muito importante, acho que a gente trazer isso para que as pessoas entendam de que a gente não está falando de uma coisa simples, a gente está falando de um sofrimento muito grande. E aproveitando que eu lhe perguntei sobre mitos, né, eu queria a orientação para quem está nos assistindo, já que a gente está falando de algo tão importante como a herpes zoster, a pessoa já teve, ela pode vacinar, doutor, hoje a pessoa já teve herpes zoster e hoje ela já tem um quadro controlado, ela pode passar por essa vacinação ou não? Sim, ela pode passar, sim, deve, até porque essa pessoa já teve uma situação que levou a um quadro de herpes zoster em determinado momento da vida, significa que ela pode ter novamente essa condição. Sim. E tem pessoas que são reincidentes mesmo, elas vão fazendo quadro de herpes zoster ao longo dos anos, então é importante sim fazer. E inclusive às vezes quadros mais sérios, né? Na medida em que a pessoa vai tendo recidivas, ela vai tendo quadros mais extensos, né? Sim. Porque como ele falou, o herpes zoster pega regiões, então às vezes pega um hemitórax todo, né? Da minha amiga foi aí. Pega, né? E aí, assim, pega toda a região aqui das costelas, né? E é extremamente doloroso. É algo que tem um impacto enorme, porque a pessoa não consegue nem se vestir, né? Foi o que você falou, a pessoa não consegue andar, a pessoa não consegue sair de casa, a pessoa não consegue colocar uma roupa. Tá? Fora as sequelas que podem ficar, né? Porque às vezes o acometimento do nervo deixa sequelas. Uma delas que você falou foi a questão da dor, da neuralgia pós-herpética, né? Que é uma dor. E assim, gente, dor de origem nervosa, vamos chamar assim, não é qualquer dor, né? É uma dor que, assim, não tem nada a ver com herpes zoster. Eu já tive nevralgia do trigêmeo. Eu tinha vontade de dar com a minha cabeça na parede. Porque é uma dor alucinante, é uma dor que, assim, não tem nem como descrever, entendeu? E olha que eu já tive cálculo renal, eu já tive cálculo de vesícula e eu já tive 2 filhos. E da dor, eu acho que a dor que eu me lembro que me deixou mais desnorteada foi a nevralgia do trigêmeo, tá? Volto a dizer, não teve nada a ver com herpes zoster, mas é um tipo de dor que o herpes zoster causa, né? Exatamente. Porque é uma dor que ela é excruciante, ela é alucinante, entendeu? E quando pega olho, por exemplo, região dos olhos, ela muitas vezes leva a cegueira. A cegueira, isso. Nossa, gente. E olha que interessante, tudo isso que vocês estão falando, a gente não pode deixar de conectar com o emocional, né? E aí continua a gente pedindo para todos aqueles colegas de saúde, informem, né? Informem que as vacinas estão sendo lançadas, né? Para que a gente possa seguir dessa forma. E aí, pensando agora em coisas boas, vamos pensar queria que a doutora Rita trouxesse aí um case pra gente de uma história positiva, que já que a gente está contando história, de que uma vacinação ajudou, contribuiu, salvou alguém, assim, que você conheça na sua história de vida aí, por favor. Eliel, eu acho que nós seres humanos, passamos nos últimos tempos, por um experimento social fantástico que foi a pandemia do coronavírus, né? E assim, eu acho que eu poderia trazer outros cases, mas eu acho que o melhor case é esse, né? Veja, com todas as barreiras que nós encontramos para vacinação, por conta da desinformação, por conta dos grupos de WhatsApp, né? Por conta das fake news, na medida em que as pessoas foram se vacinando e acreditando na vacina e indo se vacinar e levando as pessoas para se vacinar, mudou radicalmente a realidade. Nós tivemos diminuição dos casos graves,
nós tivemos diminuição das internações, nós tivemos controle da doença, nós tivemos diminuição das variantes mais agressivas. Hoje a Covid virou quase que um resfriado em quem se vacinou. Claro, estou falando de quem se vacinou, tá, gente? Eu tive Covid 2 vezes depois da vacina. Um quadro super autolimitado, 2, 3 dias, né? Uma coisa bem... Gente, se eu pegasse Covid antes da vacina, eu acho que eu ia morrer do susto, né? Porque a gente só via, era aqueles casos super graves. Então, e com isso a gente pôde sair do isolamento social, né? A gente pôde retomar a nossa vida. Claro que tinha a questão da máscara e tal, todas as outras medidas, mas a vacina, no caso da pandemia de coronavírus, foi um marco, né? A partir da vacina, você teve toda uma evolução satisfatória para mudar o que estava acontecendo antes, que era desesperador, né? Então, eu acho que assim, não tem case que eu possa dizer para você que seja mais, para mim, ilustrativo do poder da vacina, né? Embora a gente saiba aí, né, de toda a proteção, eu acho que, por exemplo, falar de pólio, né, pensar que crianças, né, que hoje são adultos, que têm aí mais de 60 anos, né, que tiveram pólio e hoje em dia não tem a menor necessidade que uma criança tenha pólio, que é algo que vai impactar aquela pessoa pro resto da vida, vai fazer a diferença entre a pessoa ser uma pessoa ativa, sem nenhum tipo de comprometimento motor, para uma pessoa que vai ter uma deficiência, né, e que pode limitar a sua qualidade, vai limitar a qualidade de vida. Então, assim, são inúmeros os cases, mas eu acho que o mais representativo, sem dúvida, é o caso da pandemia, né? E, infelizmente, as pessoas, como o Marcelo bem lembrou, na medida em que as doenças vão sendo controladas, as pessoas vão tendo a falsa sensação de que não precisa mais vacinar, porque aquilo acabou. E não acabou, né? O que fez diminuir foi exatamente a vacina. Então, se vacinem. A vacina está lá. Procurem a vacina. Porque é a forma que a gente tem de garantir que não vamos viver de novo aquilo que vivemos, né? Que ninguém gosta de se lembrar, né? Como eu dizia hoje mais cedo, parece que foi um pesadelo ou um filme de terror que a gente assistiu, né? Exatamente. E assim, que experimento social. Eu sempre falo que a gente ainda vai, daqui a alguns anos, ver os impactos sociais e emocionais da Covid, porque assim, foi, acho que dos tempos modernos, o maior experimento social que nós tivemos foi a pandemia, né? E nesse contexto, a vacina foi fundamental para mudar o curso natural de todo aquele cenário devastador que nós vivemos. E veja pensando aqui, Rita, sobre isso, da questão da pandemia, né? A gente tem essa frase que se repete muito para quem trabalha com vacina, que as vacinas, elas sofrem com o seu próprio sucesso. Elas funcionam muito bem. A prova que elas funcionam é que as doenças, quando você tem uma alta cobertura, elas deixam de existir, elas somem naquela população, e aí aquela população tem a sensação de que não precisa mais tomar, ela não existe mais. Ela só não existe mais por causa da vacina. E aí é interessante, assim, a gente ver na questão da polio, por exemplo, em 2022, eu acho que é importante a gente levantar isso aqui para todo mundo que tá assistindo esse podcast, que é o cenário de coberturas vacinais muito preocupantes que a gente tem no país. Exatamente. A gente precisa lembrar que a gente está num cenário hoje perigosíssimo, né? E vários esforços sendo feitos, tanto pelo Ministério da Saúde, quanto por outras organizações, instituições, todo mundo junto, para reconquistar altas coberturas vacinais, mas está sendo difícil, está sendo árduo esse trabalho. Você vê, em 2022, a OPAS e o OMS, eles soltaram um alerta colocando que o Brasil, eu acho que era um dos únicos 3 países, se eu não me engano, mas é um dos poucos países da região das Américas todas, com risco de reintrodução do vírus da polio. Imagina uma coisa dessa, depois de tantos anos. Aí você fala assim, mas eu posso ter 60%, 70% de cobertura.
Gente, 70% de cobertura. Quando você fala de 30% de determinada população descoberta no Brasil, você está falando de milhões e milhões de pessoas. São milhões e milhões de pessoas que aquele patógeno ali, aquele bichinho ali, ele pode espalhar nessas pessoas e vai transmitindo umas para as outras. É o suficiente para fazer um surto, é suficiente para reintroduzir, nesse caso, por exemplo, um vírus que já não estava circulando mais entre a gente há décadas. Então, assim, olha que ponto nós chegamos, né? Então nós chegamos realmente, e veja que o Covid, essa experiência, esse laboratório que foi, a gente acompanhava, e não foi só profissional de saúde, a população também acompanhava óbitos, número de óbitos todos os dias. Foi uma coisa maluca isso. E a gente conseguiu ver número de internações e número de óbitos. Você conseguia até ver locais que já estavam superlotados, regiões do Brasil que já não tinha mais UTI disponível e tal. A gente acompanhou aquilo e a gente acompanhava, a partir do momento que colocou a vacina, a queda nesses números. A gente foi vendo claramente. Exatamente. Não tem nenhuma outra intervenção que foi feita que você pode atribuir àquela queda. Não tem nenhuma outra. A introdução da vacina fez aquilo. E todo mundo acompanhou. Mesmo todo mundo observando. Mas por quê? Aquilo ali era uma sensação de risco altíssimo que as pessoas tinham. Aí você fala de outra doença. Essa já não é tão importante. Não o Covid na época da pandemia. Não, isso aqui é outra coisa. Cara, mas é isso, a gente está sob risco de ter. Agora, esse surto de coqueluche que a gente está tendo no mundo inteiro, que está tendo na região das Américas, a gente começou a ver casos aumentados no Brasil em várias regiões. Sarampo também, né? Sarampo, gente, sarampo está aí fazendo. Né? Então, é muito importante colocar que o nosso cenário é esse. A gente tem que ser ativo, nós temos, tanto como cidadãos, como profissionais de saúde, como instituições de saúde, a gente tem que realmente ter um papel proativo, a gente tem que ter realmente uma visão muito clara de que a gente precisa reverter esse quadro que a gente tem hoje negativo de baixas coberturas. Perfeito. E aproveitando sobre isso, doutora, para a gente seguir pro nosso encerramento, que bate-papo maravilhoso, né? Eu queria que você também nos orientasse sobre fontes, né? E para a gente pensar em fontes de informação confiáveis sobre vacina, o que você nos orientaria sobre isso? Inclusive, para todos os participantes de autogestão, né? Sim, como a gente falou mais cedo, a pior coisa é a desinformação, né? Então, a informação ela acaba sendo um antídoto, né? Contra esse grande desafio que a gente vem vivendo agora, que são a divulgação de informações falsas, né? E sabe Deus com que interesses, né? Então, assim, você perguntou de fontes. A gente tem a OMS, né? O site da OMS traz informações seguras. O site do Ministério da Saúde, Ministério da Saúde tem muito material sobre vacina. Sites das sociedades, como por exemplo de imunizações, traz também informações. Sites das operadoras, né? A operadora em que eu sou gestora, nós temos, como eu falei, várias operadoras aderiram ao Pacto Vacinal, então a gente também traz. Tem materiais como esse podcast, né? Que a gente... Então, assim, você olha o material e vê se é uma instituição séria que está por trás. Se as pessoas existem de fato, se são profissionais de saúde, né? Porque a gente sabe, e isso é um absurdo, é uma coisa louca, que existem atores sendo contratados para se passar por médicos e cientistas para fazer divulgação falsa. É surreal isso, né? Então, assim, quando for olhar um material tipo esse podcast, verificar a origem, né? Então, assim, a origem é de uma instituição séria, como é o caso da Unidas. Não, essa aqui, nunca ouvi falar nessa instituição, nunca ouvi falar... Pesquisa, joga lá na internet para você pesquisar. A pessoa fala que ela é do Instituto não sei das quantas. Joga lá, Instituto não sei das quantas no Google e vê se aquilo existe, né? Se é uma instituição séria. Grandes hospitais de referência no Brasil trazem nos seus sites também, tem inclusive FAQ, né? Perguntas e respostas, perguntas mais comuns. E o profissional de saúde, que é como o Dr. Marcelo trouxe, né? É o profissional de saúde que está ali, é da sua confiança, né? Então é um profissional que você já confia nele para outras coisas. Pergunte, né? Vai lá e pergunta para ele o que ele recomenda em termos de vacina, o que ele pergunte sobre suas dúvidas em relação a efeitos colaterais, né? Tire com o profissional de saúde que está ali na sua frente, utilize essa oportunidade para tirar o máximo de informações de uma fonte confiável, né? Porque assim,
Chega de grupo de WhatsApp para essas coisas, né, gente? Não confiar em corrente de WhatsApp para trazer informações científicas não é a melhor opção e não precisa ser. E não precisa ser, porque existe o acesso, né, na mão da gente, né? Existe o acesso para você ir buscar em fontes confiáveis, né? Marcelo trouxe a OPAS também, né? Então são muitas as instituições confiáveis que vão trazer informações em que você pode acreditar, né? E se ainda assim você tiver dúvida, procure um profissional de saúde e tire com ele as suas dúvidas. E agora, puxando para os profissionais de saúde, porque eu acho que essa é uma questão também. Como que os profissionais de saúde podem ter informações confiáveis, né? Porque pode parecer óbvio, mas muitas vezes não é. Muitas vezes circulam em comunidades de profissionais de saúde, etc., informações que são falsas. Muitas vezes circulam, né? Então, e como eu estava falando, como eu disse anteriormente, sobre a questão de nos prepararmos para lidar com a hesitação, com as dúvidas que as pessoas tenham sobre vacinação. Primeiro, nós temos que estudar, nós temos que realmente saber do que nós estamos falando. Quando recebermos, como profissionais de saúde, uma informação, mesmo que seja de um colega, de um grupo de colegas, sejam médicos, enfermeiros, enfim, profissionais de saúde, sempre vamos questionar. Sempre vamos questionar. Ou como nós fazemos com qualquer informação científica, como é feito em qualquer congresso científico, você sempre questiona, falando, peraí, como que esse estudo foi desenvolvido? Vai atrás da fonte, olha o que existe daquilo. Tanto a própria fonte, os estudos que foram, ou o estudo, às vezes é um só que eles estão comentando, ou os estudos sobre aquele assunto, como também posições de sociedades médicas, sabe, de organismos internacionais a respeito daquele assunto, sabe? Não fique só com um grupo de determinado colega ou um colega que te manda a notícia, aí você passa a repetir aquilo, porque é isso que a gente vê. Infelizmente a gente vê colegas repetindo desinformação e fake news, sabe? Porque não questionam nada, não vão atrás de fonte. Pessoas que recebem muitas vezes apresentações de PowerPoint, uma filmagem sobre uma pessoa fazendo uma apresentação, falando determinada coisa, sem nenhuma fonte científica, né? E repetem aquilo, e aquilo tem um impacto na vida dos pacientes, né? Dos usuários do sistema de saúde. Então, assim, isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Então, é importante que nós, como profissionais de saúde, nos preparemos, nós nos questionemos tudo que nós recebemos aí de informações e que nos preparemos para ser essa fonte confiável de informação para os nossos pacientes, para os usuários, né? Que é aquilo que você falou, né? Publicar pode-se publicar qualquer coisa. Pode. Infelizmente, hoje em dia, né, a gente vê aí publicação, mas qual é a qualidade dessa publicação? Né? Existe uma escala de relevância de estudos, por exemplo, de evidência científica. Né? Então, às vezes, é um relato de um caso. Qual o impacto em termos de evidência científica que tem um relato de um caso quando você vai comparar, por exemplo, com um estudo multicêntrico, né? Uma meta-análise, né? Que você pega vários estudos de vários centros. Então, isso que você trouxe é muito relevante. A gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que estar revestido dessa responsabilidade que a gente tem de ter o comprometimento com a qualidade daquilo que a gente está dizendo, né? Porque, assim, a nossa palavra, ela tem um peso muito grande, né? Então, a gente não pode ser instrumento de divulgação de fake news, né? Exato. Maravilha, gente, que bom! Olha, extremamente agradável esse nosso bate-papo. Estamos chegando ao encerramento e quero convidar vocês para deixar uma mensagem, né? Para quem não está nos assistindo, uma mensagem que possa colaborar, né? Para que as pessoas possam ver tudo isso que nós discutimos aqui como algo importante para suas vidas, para a vida de todos os que estão em volta deles. Então fique à vontade. Por favor, doutor Marcelo, depois a doutora Rita. Ok. Tá bom, quero deixar uma mensagem aqui para todo mundo que está assistindo o podcast, que disseminem as informações que vocês receberam aqui hoje. A gente sabe que muita gente não sabe dessas informações, do quanto é importante a imunização em adultos. Muitas pessoas não sabem, né? Vamos desmontar esses mitos que a gente estava conversando aqui, desmontar o mito de que vacina é uma coisa de criança, desmontar o mito de que se eu vacinei quando criança eu não preciso mais vacinar. Sabe, vamos acabar com esses mitos, porque na verdade isso atinge diretamente a nossa saúde, sobretudo quando a gente envelhece, né? Então eu espero que realmente tenha sido um conhecimento muito útil para vocês,
né? E espero encontrá-los aqui numa próxima oportunidade. Muito obrigado aqui pelo convite mais uma vez. A minha mensagem final, ela vai ficar, eu vou bater na mesma tecla de sempre, né? Prevenir é sempre melhor do que tratar, do que remediar. Então, o que a gente falou aqui hoje, se a gente for extrair, falamos de duas coisas, de boas fontes de informação, então se prevenir da desinformação e se prevenir com a vacina, né, como um instrumento de cuidar da sua saúde de uma forma contínua, né, de uma forma responsável. Então é o que eu sempre falo sobre o autocuidado, sobre o autogerenciamento da saúde, sobre não delegar o seu bem mais caro, que é a sua saúde, a outros, né? É assumir a responsabilidade pelo cuidado da sua própria saúde. E nesse sentido, a vacina entra dentro desse grande guarda-chuva que é a prevenção. No mais, só agradecer mesmo, agradecer imensamente, né, a sua colaboração, a sua presença aqui, a sua também, Eliel. Você sabe que esse é um projeto que eu tenho muito carinho, né, um projeto da Unidas DF que eu tenho muito carinho, e para mim foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Foi toda minha. Obrigado. Muito legal, gente. Quero convidar vocês, todos que estão nos assistindo, que atualizem seus cartões de vacinação. Todos os adultos que estão nos assistindo, do seu pai, da sua mãe, de todos aqueles que estão em volta de você, porque isso é muito importante. Conheça também essas novas vacinas que estão sendo lançadas no mercado para prevenção de doenças que às vezes a gente ignora, mas que podem fazer muita diferença. Essa é mais uma ação da Unidas DF, esse é o nosso IntegraCast, o nosso 6º IntegraCast. Aguarde. Muitos outros virão, continuem acompanhando aí seus e-mails, as suas fontes abertas, né? Onde você pode estar encontrando os nossos IntegraCasts. Obrigado a todos vocês e até a próxima, pessoal! IntegraCast.